Muitos conheceram as Quatro Terras pela tela: magia, demônios e uma missão desesperada para salvar um mundo à beira do colapso. Mas justamente quando a história começava a se expandir, tudo parou. The Shannara Chronicles nos apresentou um mundo onde a magia sobrevivia entre as ruínas de uma antiga civilização, com Will, Amberly e Eretria presos em uma luta que parecia decidir o destino de todos. O problema é que a série nunca chegou a mostrar toda a história. A série pegou elementos dos livros, mudou caminhos, antecipou acontecimentos e deixou de fora partes essenciais. Por isso, para entender o verdadeiro destino dessa história, é preciso voltar ao livro que inspirou a adaptação, The Elfstones of Shannara. É ali que começa a versão original do que a série tentou contar, e também o caminho para tudo o que veio depois. Este é o verdadeiro final de As Crônicas de Shannara. Enquanto as Quatro Terras tentavam sustentar uma paz frágil, o coração do mundo começava a morrer. A Elcris, a árvore sagrada dos elfos, murchava em silêncio, e a cada folha que caía, também enfraquecia a barreira que mantinha os demônios aprisionados. Durante séculos, aquela prisão manteve o mundo separado de uma escuridão ancestral. Agora, suas muralhas começavam a se romper. Lórien, o mais jovem entre os escolhidos, foi o primeiro a notar as manchas escuras nas folhas carmesim. Quando a voz silenciosa da árvore ecoou em sua mente, anunciando o fim, ele entendeu que o tempo deles havia acabado. Embora a verdade tenha sido escondida entre a realeza e o Alto Conselho para evitar o caos e o pânico, nas sombras das montanhas, os demônios já sentiam o ar do mundo exterior. Do outro lado da fissura, o líder dos demônios, Dag Damor, surgiu ao lado de seus tenentes mais mortais. O ódio acumulado durante séculos de prisão o impulsionava rumo à superfície. Ele sabia que a única forma de impedir que os demônios fossem selados novamente era evitar que a semente da árvore chegasse ao seu destino. Se a Elcris renascesse, sua prisão seria fortalecida para sempre. E Lórien, junto com os outros 5 jovens guardiões, seria o primeiro preço daquela guerra silenciosa. Longe da cidade, Amberly tentava esquecer a honra que havia rejeitado anos antes. Ela abandonara seu posto entre os escolhidos, convencida de que o destino de seu povo não lhe pertencia, embora no fundo estivesse fugindo de algo ainda mais íntimo: o medo provocado pela voz da Elcris, uma conexão que aos poucos apagava os limites da própria identidade dela. Mas o passado a alcançou quando Alanon, o último druida de uma ordem milenar, apareceu em seu refúgio com uma notícia que gelou seu sangue. Os 6 jovens que protegiam a árvore haviam sido assassinados durante a noite. Alanon rastreou a brecha na barreira, mas sua magia serviu apenas para confirmar o massacre. Não restava mais ninguém. Amberly era a última esperança. A semente já pulsava dentro da árvore moribunda, e somente ela poderia levá-la até o fogo de sangue, a fonte primordial de vida que pulsava nas profundezas da terra, onde a magia da Elcris poderia renascer. A jornada não oferecia nenhuma garantia de sobrevivência, mas permanecer em Arborlon significava condenar sua raça. Para protegê-la em um caminho tão incerto, Alanon viajou para o leste até uma aldeia de curandeiros. Lá encontrou Will Omsford, um jovem que carregava no bolso 3 pedras élficas sem saber como usá-las. Ele carregava as pedras sentindo o peso frio delas no bolso. Alanon já havia avisado que elas não obedeciam à força. Exigiam que medo, instinto e vontade agissem em uníssono. Até então, continuariam sendo apenas 3 gemas mortas dentro de um bolso. Will aceitou a missão, carregando a dúvida de que seu sangue humano pudesse rejeitar o dom élfico. A travessia rumo ao sul os obrigou a avançar rapidamente, sob chuvas incessantes e perseguidos constantemente pelas sombras. No caminho, cruzaram com Eretria, uma jovem cuja agilidade e conhecimento das trilhas selvagens a transformaram em uma aliada vital. Ao lado de um pequeno grupo de caçadores élficos liderados pelo capitão Crispin, avançaram para um território onde antigas lendas se tornavam armadilhas mortais. Logo descobriram que não estavam fugindo apenas do tempo, mas também de um predador que nunca descansava. O ceifador, uma criatura criada unicamente para caçar, deixava um rastro de morte por onde passava, eliminando sem piedade os guardiões que tentavam protegê-los. Durante o caos, Will tentou usar as pedras mágicas, mas algo invisível o impediu. Ele sentiu medo, mas não por si mesmo, e sim por Amberly. A vida dela dependia daquele poder mágico, e Will não conseguia fazê-lo funcionar. Mentiras e traições os perseguiram até chegarem ao Vale Selvagem, que os aprisionou como se fosse uma tumba.
Antes de descerem às cavernas do refúgio seguro, a busca pelo fogo de sangue os levou primeiro ao Vale dos Hollows, onde enfrentaram as irmãs bruxas Morag e Malenhrow, presas em um ciclo eterno de ódio dentro daquele vale amaldiçoado, já que sua magia não podia ultrapassar seus limites. Will e seus companheiros testemunharam as irmãs lançando magia uma contra a outra, fazendo a antiga torre tremer violentamente e desabar em meio a chamas e escombros, obrigando o grupo a fugir para sobreviver e encontrar o caminho correto. Só então, guiados pelo pequeno Wisp, uma criatura serva das bruxas que conhecia cada passagem da montanha, conseguiram finalmente entrar nas cavernas do refúgio seguro. Foi em meio àquele colapso que Will entendeu a verdade sobre seu bloqueio. Não era sua linhagem humana que impedia a magia, mas o medo do que aquele poder poderia fazer com ele. Ele havia reprimido o terror de ser consumido pelas pedras, criando uma barreira mental que agora só poderia ser quebrada aceitando o risco. Quando parou de lutar contra a própria dúvida, as pedras responderam. Um brilho azul explodiu pela caverna, abrindo caminho, mas Will percebeu imediatamente que aquele poder deixaria marcas permanentes nele. Continuaram avançando e, ao alcançarem a câmara escondida atrás da cortina de água, Amberly compreendeu o verdadeiro alcance de seu destino. A semente não precisava de terra para germinar, precisava de sangue. A primeira árvore havia nascido de uma entrega total, e agora cabia a ela pagar o mesmo preço. As chamas escarlates a envolveram sem queimar sua pele, consumindo sua forma humana para dar lugar ao eterno. Will tentou impedi-la, mas percebeu que aquela decisão era inabalável. Em um instante de silêncio absoluto, a jovem se dissolveu, e em seu lugar brotou um novo tronco prateado. Seus galhos tocaram o céu, enquanto a barreira contra os demônios era selada mais uma vez. Enquanto isso, em Arborlon, a batalha alcançava seu ponto mais crítico. Sem o escudo da antiga árvore, os demônios avançaram com uma fúria que destruía muralhas e guerreiros sem distinção. Ander, o segundo filho do rei, carregando o peso da perda do irmão mais velho, Arion, no fronte norte, assumiu o comando com o peso de alguém que já havia perdido o irmão e agora via o pai lutando pela própria vida na retaguarda. Ao lado de elfos, anões, trolls e dos sobreviventes da Legião da Fronteira, ele formou uma muralha de aço e carne. Alanon enfrentou Dagdamor em um duelo que deixou marcas na própria terra. O Senhor dos Demônios, armado com séculos de rancor, acreditava ter a vitória garantida, mas o druida não lutava por glória, lutava por necessidade. O choque de magias destruiu o inimigo, mas o preço foi imediato. Cada feitiço drenava a força vital de Alanon, acelerando seu envelhecimento e tornando seus cabelos grisalhos. Quando o último demônio foi arrastado de volta ao vazio, o silêncio que tomou o campo de batalha parecia definitivo. A vitória foi medida em perdas e em uma terra que começava lentamente a se curar. A nova árvore cresceu com uma força tranquila, suas folhas brilhando sob um sol que parecia mais puro. Will assumiu que a magia o havia transformado para sempre, uma marca interna que jamais dividiria com ninguém enquanto voltava a cuidar dos feridos. O vínculo criado com Amberly em meio às fugas e emboscadas já não era apenas uma lembrança do passado, mas uma presença que ele sentia em cada caminho e em cada terra por onde passava. Eretria, que o salvou mais de uma vez, decidiu seguir ao lado dele, encontrando em Will o primeiro lugar onde realmente se sentia pertencente. O rei Eventin, consumido pelos ferimentos e pelo peso da guerra, fechou os olhos pela última vez, e seu filho mais novo assumiu o trono. Bryn Omsford cresceu sob a sombra de uma história que ninguém contava em voz alta. Ela é a filha adolescente de Will e Eretria, e em seu sangue corre o eco das Elfstones. Will acreditava que esconder as gemas seria suficiente para manter sua família segura, mas a magia élfica não desaparece. Ela encontra um caminho. Décadas antes, quando Will usou as pedras para guiar Amberly até o Bloodfire e restaurar a árvore sagrada, aquele poder impregnou seu sangue e passou diretamente para a geração seguinte. Agora, esse mesmo dom pulsa na voz de Bryn e também na de seu irmão mais novo, Jair. Ela o chama de Wish Song. Com apenas algumas notas, consegue fazer folhas mudarem de cor em pleno verão ou fazer feras agressivas abaixarem a guarda e se tornarem dóceis. Para Bryn, aquilo parecia um truque sem consequências reais, mas seu pai havia escondido as Elfstones e proibido terminantemente seu uso.
convencido de que até algo aparentemente inofensivo podia se tornar perigoso nas mãos de alguém sem sabedoria. Ele sabia que o poder que salvou o passado tinha um preço e exigia um controle absoluto para não devorar quem o utilizasse. Brin sentia isso toda vez que fechava os olhos, uma força viva que respondia às suas emoções e que, sem querer, a arrastava para um limite sobre o qual seu pai a havia alertado 1000 vezes. A paz das 4 terras foi quebrada quando Alanon apareceu pela estrada de Shady Vale. O druida caminhava mais devagar do que antes, e as marcas em seu rosto revelavam o peso dos anos. Ele trazia más notícias. Sua visita marcou um ponto sem retorno. O druida não trouxe suspeitas, trouxe a certeza de que a escuridão havia voltado a se mover. Falou sobre o Ildát, um tomo de magia negra forjado na Era das Fadas e preservado por magos rebeldes que acabara de despertar seus servos, os Mord Wraiths, figuras encapuzadas e sem rosto, avançando em silêncio, antigos feiticeiros consumidos pelo livro e agora comandando tribos inteiras de gnomos. Eles já haviam começado a envenenar o Rio de Prata, e as terras que dependiam de suas águas começavam a morrer. Para detê-los, era preciso destruir o livro em sua origem, mas o caminho até as montanhas Ravensthorn estava bloqueado. 20 anos após a última vitória, o leste havia sido tomado pelo Maelmord, uma selva viva, nascida da magia sombria, para proteger o Ildát. Aquilo não era apenas uma floresta comum. Era um guardião que respirava, observava e devorava qualquer intruso. Nenhuma força comum conseguiria atravessá-lo. Apenas o Wish Song de Brin, capaz de distorcer a magia negra e alterar a vontade de tudo que vive, poderia enganar a selva e fazê-la aceitá-la como parte da própria selva, abrindo passagem sem precisar destruí-la. Brin balançou a cabeça em negação. Para ela, seu canto era apenas um jogo, um sussurro que mudava a cor das folhas ou acalmava animais selvagens. Alanon não discutiu. Levou-a até uma clareira e pediu que usasse seu dom em 2 árvores entrelaçadas. Quando as notas saíram de sua garganta, a magia não respondeu com suavidade. Explodiu violentamente, rachando a casca e estilhaçando a madeira em um estrondo seco. O druida então disse: o Olmo não conseguia se libertar sozinho. Não teve escolha além de se romper, mesmo que isso significasse destruir a si próprio. A magia das Elfstones agora é sua, renascida de uma nova forma, ao passar do sangue de seu pai para o seu. Você brincou com o Wish Song como se fosse um brinquedo curioso, mas sempre soube que era algo maior. Se você pode dar vida, Brin, também pode tirá-la. O peso daquelas palavras caiu sobre a jovem como uma pedra. Ela sabia que Will a acorrentaria antes de deixá-la partir. Mas o druida não oferecia abrigo nem conforto, apenas uma verdade. Se ela não entrasse no Maelmord, o veneno alcançaria Shady Vale. Brin aceitou não por heroísmo, mas porque não existia outra saída. E quando Rhoynia jurou caminhar ao lado dela, espada nas costas e olhos voltados para o leste, a decisão deixou de ser uma escolha para se tornar destino. Rony era um amigo de infância e príncipe das Terras Altas. Viajava por amor e pelo desejo de provar seu valor, além de um título vazio. Sua espada carregava o peso de uma linhagem esquecida, mas Alanon a mergulhou nas águas geladas do lago Hadeshorn para despertá-la. O aço polido escureceu imediatamente e a água girou ao redor da lâmina como se estivesse viva, enquanto luzes verdes turvas surgiam lentamente nas profundezas do metal. Rony sentiu o peso da arma no instante em que a empunhou. Enquanto eles se preparavam para partir, para Nor, o antigo castelo dos druidas, caía. Os caminhantes sombrios haviam tomado a fortaleza em busca dos textos proibidos que ampliariam seus poderes. Os salões que guardavam séculos de conhecimento seriam fechados para sempre. Alanon, sabendo que já não podia defender o lugar, ativou o fogo azul dos druidas do lado de dentro. As chamas selaram a fortaleza e devoraram seus corredores. Alanon não olhou para trás. Sabia que ao fechar aquelas portas, estava enterrando séculos de sabedoria, junto com o próprio propósito de sua existência. O peso daquela decisão curvou seus ombros. Não haveria mais druidas enviando avisos. Daquele momento em diante, Brin, Jair e todos os sobreviventes precisariam tomar suas próprias decisões, sem nenhuma rede de segurança. Enquanto isso, Jair fugia de casa. Um caminhante sombrio havia se infiltrado em sua residência, e a certeza de que seus pais estavam em perigo o obrigou a partir. Recuperou as Elfstones por pouco e escapou por um fio.
entendendo que sua única chance era afastar os caçadores de sua família. A partir daquele instante, a perseguição nunca mais cessou. Rastreadores e criaturas sombrias seguiram seu rastro, forçando-o a entrar cada vez mais fundo na mata, enquanto lutava para sobreviver e alcançar o leste. O Rei do Rio de Prata, uma entidade ancestral que guiara seus antepassados, apareceu para ele em sonhos. Ofereceu uma troca clara e perigosa. Jair entregou as Elfstones em troca de 3 presentes: um cristal de visão para localizar Brim, pó prateado para curar o rio envenenado e uma única magia de realidade. A troca o deixou sem sua maior defesa, mas lhe deu a única ferramenta capaz de alterar o mundo físico. Jair assumiu sua missão sem conhecer o plano completo, e isso não era coincidência. Enquanto sua irmã seguia para o norte para destruir o Ildate, ele precisava viajar para o leste, caminhos separados, mas 2 partes complementares do mesmo propósito. Jair não permaneceu sozinho por muito tempo. Slenter, um rastreador gnomo que inicialmente o caçava apenas por sobrevivência e pragmatismo, acabou reconhecendo a determinação do garoto e um estranho respeito o levou a se unir a ele. Depois veio Garrett Jax, um lendário mestre das armas sem lealdades fixas, que via em Jair o desafio definitivo para provar se sua habilidade com a espada era realmente imbatível. Eles não eram aliados por amizade verdadeira. Era o perigo que os obrigava a confiar uns nos outros. Mais tarde, um anão chamado Foraker e um príncipe elfo chamado Edain se juntaram ao grupo. Vieram movidos por antigas dívidas e pela certeza de que o norte cairia sem resistência. Todos carregavam cicatrizes de batalhas que acreditavam já ter terminado. Juntos atravessaram pontes desmoronando e florestas que pareciam respirar morte. O inimigo evoluía rapidamente. Já não eram simples exércitos com lanças e escudos. Comandavam tribos inteiras e envenenavam as águas que sustentavam os reinos. Eram criaturas nascidas da magia corrompida. Não sentiam medo, nem piedade. A aliança de Jair precisava se adaptar, ou morrer tentando. Garrett Jax liderava com uma frieza tática inabalável, enquanto Slenter escolhia cada rota com o instinto de um rastreador que conhecia perfeitamente aquele território hostil. Cada passo rumo ao norte os aproximava de uma verdade desconfortável. Se hesitassem por apenas um segundo, o norte os engoliria sem deixar nenhum vestígio. A jornada se transformou em uma prova de resistência. Passaram por cavernas sem luz, onde a própria rocha parecia tentar devorá-los. Slenter os guiou através da escuridão com mãos trêmulas. Jair sustentava a esperança com uma voz cansada, usando o Wish Song para iluminar o caminho, enquanto a fadiga penetrava até seus ossos. Brim, por outro lado, avançava sozinha em direção ao Mile Mord. Cada uso anterior de sua magia havia desgastado suas defesas mentais, tornando-a cada vez mais vulnerável à influência externa. A magia a consumia lentamente. O livro Ildate sussurrava promessas doces e vazias, oferecendo domínio absoluto caso ela simplesmente renunciasse à própria humanidade e aceitasse se tornar sua ferramenta. A escuridão queria transformá-la em uma criatura das sombras, uma extensão viva de sua vontade. Brim precisava decidir: seria consumida ou destruiria o feitiço de dentro para fora. A verdadeira batalha acontecia dentro dela, e o tempo estava acabando. Jair chegou à nascente do rio, no topo da montanha, quando tudo parecia perdido. Ele lançou o pó prateado, e a água foi purificada instantaneamente. As correntes recuperaram seu brilho original, e a vida no leste voltou a respirar. Então ativou o terceiro presente do rei, uma magia que permitia projetar sua essência através do Wish Song para atravessar distâncias impossíveis. Encontrou a irmã transformada pelo poder sombrio, com o livro pressionado contra o peito, como se fosse o próprio coração. Ele não a atacou com violência, mostrou a ela quem realmente era, projetando diretamente em sua mente as lembranças compartilhadas da infância e o vínculo que os unia como irmãos. Devolveu os verões, as risadas e a certeza de que a família ainda existia. As lembranças destruíram a ilusão, o livro explodiu em poeira negra. A escuridão recuou em um grito sufocado. O Mile Mord afundou na terra como uma ferida cicatrizada. A selva sombria morreu junto com a magia que a mantinha viva. A antiga magia deixou de fluir pelos reinos. Às margens do rio Charred Rush, Alanon apareceu uma última vez sobre as águas calmas. Sua figura era transparente e estranhamente serena. Restava apenas seu espírito,
finalmente libertado do juramento que o prendia ao mundo dos vivos e à proteção do conhecimento proibido. O druida entregou a confiança de sua linhagem a Brin e Jair, e deixou um aviso: o mundo precisaria de novas ferramentas. A mensagem era clara: dali em diante, não haveria mais druidas para salvá-los, e a magia estava desaparecendo. Cada um seguiu um caminho diferente no fim do outono. Slanther retornou às terras fronteiriças, guiado pelo mesmo instinto selvagem de sempre. Escolheu a solidão do norte, em vez das multidões do sul. Ron e Brin olharam para um futuro incerto com as mãos vazias. Jair, que havia entregado as Elfstones ao rei para receber os dons que salvaram sua irmã, guardou apenas as lembranças daquela jornada e um sorriso cansado. As pedras um dia retornariam ao seu lar, fechando o ciclo como se nunca tivessem partido. E lembre-se, se você gosta desse tipo de conteúdo, a melhor forma de apoiar o canal é deixando o like e se inscrevendo. Nos vemos no próximo vídeo.